Olá, uma ótima tarde. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde a você. Seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 13 de julho. Acompanhe o que vai ser destaque nesta edição. Destaque desta edição vai ter também os efeitos da prisão do ex-presidente Lula, a sua condenação e os efeitos dessa prisão sobre o agronegócio brasileiro. O mercado reagiu bem a esta notícia da condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e meio na cadeia. A bolsa subiu e o real se fortaleceu frente ao dólar. Você vai ver que com esse cenário a soja despenca. Soja que cai aqui no mercado interno brasileiro, cai por conta desses fatores da política brasileira e também por conta de soja em Chicago, que depois de ter atingido 10 dólares por bushel, despenca nesta quinta-feira. E você vai ver os reflexos do mercado sobre o novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos, divulgado nesta última quinta-feira para todo o mundo. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E olha, num comunicado importante hoje, feito ao mercado pela JBS, ao mercado e à imprensa, ela afirma que foi liberada a comercialização das plantas frigoríficas localizadas no Uruguai, Paraguai e Argentina. De acordo com a nota divulgada nesta quinta-feira, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou essa comercialização dessas plantas frigoríficas para o Minerva agora considerada sob efeito judicial legal, sem nenhum problema, de acordo com a nota que foi divulgada hoje pela JBS. Um dado importante é que nesse último dia 6 de julho, semana passada, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, já havia colocado sem restrição que essa venda, essa passagem dessas plantas frigoríficas nos países vizinhos não traria nenhum problema em termos de concentração de mercado, qualquer problema de ordem econômica. Essa informação de hoje, na qual JBS tem então a possibilidade de fazer esse tipo de comercialização do ponto de vista legal aqui no Brasil, foi comemorada pela empresa. Vamos ver agora como que as ações vieram caminhando nas últimas semanas. Nós temos aqui as ações da JBS em reais, JBS S3, você observa aqui comigo o que nós temos aqui no dia 13 de julho, o valor era de R$ 6,80. R$ 6,80, dia 20 de julho, valor de R$ 6,01, 3 de julho, R$ 6,73, 7 de julho, R$ 6,34, nesse dia 12 de julho, R$ 6,60 aqui. Você vê que tem queda no acumulado de 30 dias para as ações da JBS, há pouco elas vinham em alta lá na Bolsa de São Paulo. Vamos saber agora do frigorífico Minerva, destaque de agora, você acompanha comigo o acompanhamento de 30 dias, ações de frigorífico Minerva vêm bastante estáveis nos últimos 30 dias, no dia 13 de junho eram R$ 11,69, dia 21 de junho R$ 11,65, dia 30 fechou o mês a R$ 12,31, 5 de julho R$ 12,34 e agora 12 de julho R$ 12,65, o mercado viu com bons olhos essa situação legal e a informação ao mercado em relação à decisão dessa corte aqui no Brasil, liberando então a venda das plantas frigoríficas. Nesta última quinta-feira, 12 de julho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Relatório este divulgado a cada mês e que traz um panorama de todas as culturas, o que acontece com volume, produção e exportação em todo o mundo. Para a soja, houve uma alteração importante para a produção do grão nos Estados Unidos. O órgão aumentou em 140 mil toneladas a expectativa de colheita na temporada 2017-2018. O número, no entanto, é pequeno em relação ao volume total de soja que o país produz, não é mesmo? Vamos aos números, então, em relação à produção de soja nos Estados Unidos. Lembra conosco que na temporada 15-16 o país colheu 106.860.000 toneladas do grão. Para a temporada 2016-17,
o país finalizou o ciclo com a sua maior produção da história, em 117.210.000 toneladas. Para a temporada 17-18, o novo número projetado pelo órgão norte-americano traz a seguinte expectativa, de 115.940.000 toneladas. Esse volume, conforme eu dizia, ficou 140.000 toneladas acima da previsão apresentada no mês de junho. Agora, no que diz respeito às exportações de soja do país, o órgão também aumentou essa expectativa de projeção. Veja conosco que na temporada 15-16, o país enviou ao exterior 52.860.000 toneladas. Os números foram atualizados para a temporada 16-17, que agora somaram 57.150.000 toneladas. Para a temporada 17-18, os números mantidos estão em 58.510.000 toneladas. A gente viu ali que, apesar da revisão para cima na expectativa de exportação da soja pelos Estados Unidos, em relação ao ciclo 16-17, o número chega a 57.150.000 toneladas. Porém, vale a gente ressaltar que o país já ultrapassou de longe essa meta de exportação. Veja o quanto que o país já enviou ao exterior, 59.950.000 toneladas, passando, portanto, em 2.800.000 toneladas, o volume que era esperado para ser embarcado no ciclo 16-17. Já no que diz respeito aos estoques norte-americanos, eles foram reduzidos em pouco mais de 1 milhão de toneladas na comparação com os números divulgados em junho. Vamos, enfim, trazer essa projeção agora. Veja conosco na sua tela o último gráfico desta análise que mostra os estoques de soja dos Estados Unidos. De cara, a gente já vê como eles se elevam temporada após temporada, em especial entre a 15-16 e a 16-17, que foi a sua super safra. Na 15-16, os norte-americanos fecharam um ciclo com 5.350.000 toneladas de soja em estoque. Para 16-17, novo número traz 11.170.000 e para 17-18, o país deve fechar o ciclo com ainda mais volume do grão estocado, 13.480.000 toneladas. Os Estados Unidos, para a safra nova, manteve, portanto, a previsão do mês de junho. Acontece que no cenário internacional, o Departamento de Agricultura norte-americano, ele ampliou bastante a sua estimativa de estoque. Essa estimativa foi ampliada em 1.300.000 toneladas. Isso, claro, que pesa sobre o mercado. Vamos ver os dados aqui. Soja em relação a todo o mundo, aqui o soja em relação à produção global. Nós temos aqui a Argentina, um dos maiores players do mundo, o terceiro maior player do mundo, manteve a sua expectativa de produção 17-18 em 57 milhões, Brasil em 107 milhões, também foi mantida, Estados Unidos, a Juliana destacava, 140.000 toneladas a mais, 115.940.000, no Paraguai, que é um dos maiores produtores de soja do mundo, o quarto maior produtor do mundo, comercialmente falando, 9.400.000 toneladas, mundo todo alcançando 345.090.000 toneladas. Os números globais aqui, entre aquilo que foi apresentado no mês de junho para essa apresentação desta última quarta-feira, teve uma alta de 460.000 toneladas na previsão de produção internacional de soja. Vamos a outros dados, produção global em destaque, nós temos aqui produção de soja e aqui vendo o que mudou na produção, na exportação e nos estoques internacionais. Os números globais para a nova safra se elevaram não só na produção, com 460.000 toneladas, mas as exportações, na coluna do meio, também subiram, mas subiram de leve, 60.000 toneladas apenas frente ao relatório apresentado em junho. Quem subiu bastante foi os estoques internacionais, eles subiram 1.300.000 toneladas, isso chama muita atenção. Esse dado aqui, 93.530.000 toneladas de estoque no mundo todo de soja, significa que entre junho e julho, os estoques internacionais de soja foram estimados com 1.300.000 toneladas a mais dentro dos armazéns em todo o mundo. E os Estados Unidos divulgaram suas vendas de soja na semana encerrada no dia 6 de julho. Nesse período de 7 dias, o país enviou ao exterior cerca de 365.000 toneladas da oleaginosa.
Produto esse referente à temporada 16-17, mas também a 2017-2018. A gente acompanha na tela agora as vendas relatadas pelo órgão, trazendo o número de 365.521 toneladas, na semana encerrada no dia 6 de julho. A gente já viu aqui hoje que a safra 2016-17 para o país é estimada em uma meta de exportação de 57.150.000 toneladas. Com mais esse volume de soja sendo vendida pelo país nesta última semana, o volume total já passa de 59 milhões, como vimos há pouco, soma 59.950.000 toneladas. Volume esse confirmando, então, portanto, 2.800.000 toneladas acima da meta de exportação para a temporada 16-17. Essa situação toda da soja, que você acabou de verificar aqui no Agricultura BR, evidentemente mexe e movimenta totalmente os valores negociados em todo o mundo. Ora, o Agricultura BR já desde o mês de maio tivemos acesso aos mapas climáticos norte-americanos e verificamos que em julho realmente teria uma situação mais preocupante para os norte-americanos em relação ao clima. Essa situação é de um calor mais intenso e também seca. Inclusive, hoje, a nossa produção já falava que nas áreas de produção tinham 35, 37 graus a temperatura nas áreas de produção de soja. Mas isso foi estimado lá no mês de maio através dessa situação. Com isso, nós verificamos que provavelmente teríamos um mercado mais nervoso e com isso dando mais valor à soja, dando uma situação um pouco melhor para os valores de soja negociados na Bolsa de Chicago. E foi o que aconteceu. Nossa previsão é que chegaria próxima a 10 dólares por bushel e passou de 10 dólares por bushel. Aí veio o relatório, veio outras situações de mercado que acabaram também, de certo modo, pressionando os negócios com soja na Bolsa norte-americana e nós temos hoje soja despencando na Bolsa de Chicago. Mas essas coisas não aconteceram sozinhas. Nesta semana, por exemplo, nós tivemos 2 fatos, ou 3 fatores políticos na política interna brasileira que também fizeram com que o dólar cedesse muito. O primeiro era aquela da certeza da aprovação da reforma trabalhista. Depois veio a aprovação da reforma trabalhista. E, por último, nós tivemos essa condenação do ex-presidente Lula, 9 anos e meio de cadeia, e isso também pressiona a situação do câmbio no Brasil. O dólar se fortaleceu bastante frente ao real depois todos esses 3 fatores ligados um ao outro nessa semana. E aí nós temos preço da soja aqui no Brasil cedendo. Mas antes de falar da soja no Brasil, valor em reais, vamos ver como é que vem soja em Chicago, porque hoje soja derretia. Vamos ver agora como é que vem os negócios, vem com queda muito forte, essa queda foi até mais expressiva durante o dia de hoje. Nós temos aqui a posição de julho, que vem arrasando nos valores mais baixos do dia de hoje. A 9 dólares 96 centes mais 25, queda de 2,01%. Agosto, recuo de 2,62%, a 9 dólares 94 centes o bushel. Setembro, 9 dólares 97 centes mais 50 o bushel, queda de 2,70%. E novembro, 10 dólares 6 centes por bushel, queda de 2,68%. Portanto, soja caiu forte, você vê que perde muito valor soja. As quedas hoje para a soja nas posições de curto prazo, principalmente a posição de novembro, chegaram a 26 centes de dólar, é bastante coisa nesta quinta-feira, refletindo também um pouco da interpretação também desses dados que foram apresentados. Mas é importante lembrar que todos esses cenários que nós desenhamos aqui, que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, depende de um clima adequado. E olha, o clima adequado nos Estados Unidos parece que eles não têm e nem muita previsão para isso. Calor continua intenso, o clima continua muito seco sobre as áreas de produção e isso afeta principalmente o desenvolvimento da oleaginosa, até mais do que o milho. A Nadiara Pereira fez um estudo que nos mostra agora como é que fica a situação do clima nos Estados Unidos, porque ele tem determinado as questões de negociação, valores de soja na Bolsa de Chicago. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses próximos dias, há previsão de chuva em algumas áreas produtoras dos Estados Unidos. Só que essa chuva ela começa a perder intensidade e ela fica concentrada cada vez mais aqui sobre a costa sul e leste dos Estados Unidos. Sobre o cinturão produtor de grãos, deve chover de 5 a 15 milímetros na maior parte dos estados. No entanto, a chuva já reduz bastante aqui nas áreas mais ao norte.
especialmente na região da Dakota do Sul e da Dakota do Norte, regiões que já foram afetadas durante o período de plantio. Tiveram um plantio atrasado por conta do frio que persistiu mais e também por causa da falta de umidade. E agora essa redução das chuvas preocupa bastante os produtores. Além da redução das chuvas, tem também a elevação da temperatura. A máxima deve ultrapassar 35 graus em algumas áreas produtoras. Isso acaba trazendo estresse térmico para as plantações que estão em desenvolvimento. No decorrer do segundo período, entre os dias 18 e 22, agora do mês de julho, a expectativa é de chuva em boa parte do cinturão produtor de grãos, inclusive a chuva volta a se espalhar sobre as áreas mais ao norte. No entanto, é uma chuva de baixo acumulado, que vai ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco. Além disso, o calorão vai continuar predominando. Neste período, a temperatura pode subir ainda mais, ultrapassando os 37 graus durante as tardes. No terceiro período, que vai do dia 23 ao dia 27 de julho, mais uma vez tem previsão de chuva. Chuva de baixo acumulado que deve atingir algo em torno de 5 milímetros aqui sobre o meio oeste americano. E é uma chuva, então, que deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco e, além disso, altas temperaturas. Então, é uma chuva que não ajuda a manter o solo muito encharcado. No decorrer das tardes, a temperatura máxima deve chegar aos 37 graus nas áreas mais ao sul, mas nestas áreas mais ao norte, a temperatura máxima volta a ficar um pouco mais baixa. Então, principalmente para as áreas que já estão mais encharcadas, do centro e sul, especialmente as regiões principais produtoras que são Illinois e também Iowa, nestas áreas a situação continua um pouco melhor, apesar da redução da chuva. Agora, aquelas áreas que já foram afetadas pela falta de umidade podem vir a ter problemas ao longo dos próximos dias, porque as chuvas não serão suficientes para encharcar o solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Vamos agora saber do dólar aqui no Brasil, que ontem caiu mais de 1,5%, já registrando a sua quarta sessão seguida de desvalorização. Moeda fechou na casa dos R$ 3,20 e chegou a operar abaixo disso em alguns momentos do dia. Nesta quinta-feira, a moeda norte-americana vem operando próximo à estabilidade da cotação de ontem, perto dos R$ 3,20. Vamos acompanhar os negócios deste momento. O dólar vem agora registrando leve alta frente aos negócios desta última quarta-feira, neste momento vindo a R$ 3,21 mais 2. E com esse dólar mais fraco, cerca de 10 centavos abaixo do que nós tínhamos há cerca de uma semana, e a soja em Chicago perdendo 25, 28 pontos em um único dia, isso reflete sobre os valores de negociação da oleaginosa em todo o país e principalmente nos portos. Mas nos estados teve uma redução nas ofertas pelo pagamento um pouco mais intensas. Nos portos houve sim queda, mas não é uma queda tão expressiva assim. Não há negócios nesse momento para soja com entrega ainda em julho, mas tem em agosto. Então vamos destacar agora os dois principais portos do Brasil em relação à negociação com soja. Temos queda, mas ela não é tão expressiva assim. Nós temos aqui negócios para os portos brasileiros no mês de agosto. Aqui o Porto de Paranaguá chama atenção que para entrega em agosto nós temos valores encontrados hoje de negociação na referência de R$ 72,00 por saca e para o dia 31 do próximo mês, R$ 72,50 a saca de 60 quilos. Isso aqui são informações que nós obtivemos com as corretoras, com operação, principalmente nos dois portos. Vamos ver agora o Santos, Porto de Santos agora, temos aqui negociações para agosto de 2017 a R$ 72,50 a saca de 60 quilos, valores de negociação para os portos brasileiros, os dois principais, sem negociação para o mês de julho. Bom, a Agricultura BR segue trazendo informações, então a gente vai aqui aproveitar para falar um pouco a respeito da enquete que nós estamos desenvolvendo, aplicando durante essa semana. Essa enquete ela tem muito a ver com a primeira informação, a primeira notícia que nós destacamos nessa edição de Agricultura BR em torno do JBS. Ela quer saber a respeito da sua opinião se as operações se o JBS tem fôlego para continuar a operação no Brasil. Muitos analistas de mercado acreditam que não tem muito fôlego
fôlego para o JBS continuar, pelo menos da maneira como era antes. Então tem gente que acredita que vai reduzir bastante ou até mesmo sair do mercado. Olha só a pergunta dessa semana, nós temos aqui a pergunta: você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução ou até saída do mercado? Você responde no WhatsApp, o número é 67996562266. 67996562266 é o nosso telefone de contato, nosso WhatsApp de contato. Tem gente pelo todo o Brasil respondendo e a gente quer saber a sua opinião. Vamos ler uma dessas respostas, então, Fabiano. Tem gente participando, é o Jair que fala com a gente agora. Na tela, a gente pede para a produção colocar o comentário do Jair Fraga a respeito dessa enquete, que quer saber a opinião a respeito do futuro da indústria frigorífica do Brasil. Tem que sair do mercado, diz Jair Fraga de Mato Grosso do Sul. Monopólio não presta. Todos nós já sabíamos do resultado final. Jair Fraga manifestando a sua opinião a respeito, então, desses escândalos envolvendo a JBS e, consequentemente, a indústria frigorífica do país. Participe você também enviando pelo WhatsApp, número 67996562266. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco você vai ver que esse relatório do Departamento Norte-Americano apresentado nesta quarta-feira estimou uma produção de milho bem mais elevada nos Estados Unidos. Isso mexe com os estoques globais, com a produção do mundo todo e principalmente com os valores de negociação do milho que já vinham cambaleando no cenário internacional e aqui no Brasil também. Ainda nesta edição tem os números das exportações de café feitas pelo Brasil ao longo de todo o ciclo 16-17. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta. O assunto por aqui agora é o milho e a gente fala a respeito da situação do mercado diante da super safra que o país está colhendo. O valor pago pela saca do cereal vem despencando o Brasil afora diante da colheita, que se confirma como muito positiva nos campos. Na região centro-oeste do país, em várias localidades, o valor pago pela saca da oleaginosa já vem abaixo do preço mínimo estipulado pelo governo federal. No estado de Goiás, por exemplo, já faz umas 2 semanas que o mercado tem pago um valor abaixo do estabelecido, que é de R$ 19,21. Vamos relembrar os valores pagos, então, para o estado goiano e o que aconteceu nos últimos 30 dias. Veja que em meados do mês de junho, o valor praticado ainda vinha acima do mínimo a R$ 20,25 a saca. Mas já no dia 21 de junho, caía para R$ 19,25. Nos dias seguintes, perdia o preço mínimo de R$ 19,21 a saca. Cotação do milho em Goiás já começava o mês de julho num patamar de preços da casa dos R$ 18,00. No dia 3, fechava R$ 18,25. Esta cotação se manteve assim até mais ou menos o dia 10 do mês, quando nesta quinta-feira, dia 13, já cai novamente, vem para R$ 17,75 na média estadual. Isso representa uma queda de 12,34% no acumulado dos últimos 30 dias. Por aqui no estado do Mato Grosso do Sul, queda bastante extensa, bastante expressiva, passa de 14% o recuo para o mesmo intervalo considerado. Vamos então aos valores de referência aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. Você observa que a queda é expressiva, 14,28% em 30 dias. No dia 12 de junho, R$ 19,25 a saca. No dia 26, R$ 18,25. No dia 4 de julho, perde mais R$ 1, R$ 17,25. No dia 10 de julho, o valor de referência, R$ 17,00 a saca de 60 quilos, e nesse 13 de julho já recua mais um pouco para R$ 16,50, aqui os valores recuando nesse período quase R$ 3,00 no estado do Mato Grosso do Sul, quase 14% de queda. No Mato Grosso, a queda nos últimos 30 dias também é bem similar, mas por lá o preço mínimo para o milho é mais baixo, de R$ 16,50. A gente acompanha agora na tela que esse valor já era o praticado há cerca de um mês atrás, no dia 12 de junho. Depois disso, o mercado continuou reagindo à colheita do cereal, que segue avançando no estado mato-grossense, e o preço veio abaixo. No dia 29 de junho, cotação estadual do milho era de R$
14,50. Início de julho veio para R$ 14,25 e no dia 7 do mês registrou leve alteração para cima, fechando no dia a R$ 14,50 a saca. Já nesta quinta-feira, dia 13 de julho, cotação do milho no Mato Grosso vem para R$ 14,25 a saca. A queda no acumulado dos últimos 30 dias passa de 13%. Agora a gente dá uma olhadinha no mercado futuro do milho no Brasil, para saber como que os negócios estão sendo travados para a entrega do produto lá para frente. É o milho negociado na Bolsa Paulista que a gente acompanha agora. Os contratos vêm operando com baixa, assim como vem no mercado físico do país. Milho para entrega em julho vem cotado a R$ 26,25 a saca. Esta posição, que hoje tem 60 contratos sendo negociados, cai 0,76%. Milho para entrega em setembro é o que tem maior volume de contratos negociados, portanto, é a posição que traz alguma referência para o mercado. Valor do cereal para entrega naquele mês vem a R$ 25,90 a saca. Esta posição perde bastante hoje, veja só, cai 1,78%. Milho para entrega em novembro opera R$ 27,59, com queda de 0,76%, e a queda é próxima a 1% para a saca do cereal para entrega em janeiro do ano que vem, que agora vem cotada a R$ 27,80. Esses valores baixos para o milho, essa queda, pressão toda que o mercado vem sofrendo, ela ocorre por conta de uma produção estimada muito mais forte no Brasil nessa temporada 2016-2017, inclusive colocando o país num outro patamar também na produção não só de soja, mas também de milho. Os números apresentados nessa última quarta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano para o cenário brasileiro de milho não tiveram nenhuma alteração. Vamos ver então, ou rever então esses dados, eles repetem os números que foram apresentados no mês de junho. Aqui nós temos na cor verde a temporada 15-16 com 67 milhões de toneladas. Na 16-17, segunda coluna verde, com 97 milhões de toneladas, portanto, sem alteração. Os americanos acreditam que o Brasil vai tirar essa safra dos campos nessa temporada agora. Já para 17 e 18, você observa que 95 milhões de toneladas é a expectativa em torno daquilo que tinha no mês de junho e continua agora no mês de julho, sem alterações, 97 milhões de toneladas expressas para exportação na temporada 16-17 e na 17-18 também. Em relação às exportações, as duas temporadas, por enquanto, são mantidas da mesma forma. Veja só, trazemos aqui as exportações, cor verde, o que exportou o Brasil na 15-16, apenas 14 milhões de toneladas, o Brasil teve quebra. Já na 16-17, você vê na cor vermelha, 34 milhões de toneladas, 17-18, em amarelo, também 34 milhões de toneladas, de acordo com os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora um dos dados que mais chamaram a atenção nesse relatório de oferta e demanda apresentado nesta quarta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano, em relação ao milho do próprio Estados Unidos. O que acontece? A expectativa, por conta que está se vendo de clima e o desenvolvimento nos campos, um calor e uma seca mais intensa, é que os Estados Unidos não tivessem uma elevação nas suas projeções em relação à temporada. Mas foi justamente ao contrário. O departamento amplia a expectativa de produção de milho no país e agora chega a cerca de 360 milhões de toneladas essa projeção, colocando ainda mais peso sobre os negócios com milho em todo o mundo. É importante lembrar, e a Agricultura BR ressalta, que essa situação do milho depende muito do clima. Os Estados Unidos, para ter essa produção que você vai ver agora, a estimativa norte-americana, ela precisa muito do clima, um clima colaborando com os resultados e, por enquanto, esse país não tem. Vamos ver os dados então, porque teve ampliações em torno daquilo que se esperava para a temporada 17-18. Nós temos aqui a temporada 17-18 sendo expressa
expressa na cor vermelha, você tem aqui comigo, na cor verde, as temporadas passadas, na cor vermelha, as expectativas para 17 e 18, que é a safra nova. Observe que na 15 e 16 eram 345 milhões 510 mil toneladas que foram produzidas pelos norte-americanos. Na 16 e 17, 384 milhões 780 mil. Em junho, a expectativa para 17 e 18 eram de 357 milhões 210 mil. E agora, em julho, sobe para 362 milhões e 90 mil toneladas. Amplia muito, amplia bastante essa expectativa de produção de soja nos Estados Unidos. Você observa aqui essa ampliação em quase 5 milhões de toneladas, um número bastante expressivo em torno do que se espera para os norte-americanos em termos de produção. Isso pesa sobre o mercado, pesa nos negócios na Bolsa de Chicago. Outros dados também são importantes, como as exportações. Vamos continuar conferindo. Nós trazemos aqui os destaques da 15-16, 16-17 e 17-18. Na temporada 15-16, os norte-americanos exportaram 48 milhões 290 mil toneladas de soja. Na 16-17 devem encerrar com 56 milhões 520 mil toneladas. Não houve alteração para esses números da 16-17. Para 17-18 também sem alteração, 47 milhões 630 mil toneladas, portanto, tudo como antes em torno das exportações norte-americanas. Mas se as exportações se mantiveram da mesma maneira, e aí você teve um aumento significativo na expectativa de produção norte-americana, o que mais aumenta? Os estoques. E são os estoques que pesam mais sobre os valores negociados. Estoques foram lá em cima. Veja só aqui comigo aqui os estoques norte-americanos de soja, que você vai entender do que eu estou falando. Veja só, aqui nós temos na cor verde as temporadas anteriores, 15 e 16 com 44 milhões e 120 mil, 16 e 17, 60 milhões e 200 mil toneladas. Na cor vermelha, a temporada nova, 17 e 18. Em junho, se acreditava em 53 milhões e 600 mil toneladas. Observe como sobe. Sobe para 59 milhões e 60 mil toneladas, isso pesa muito sobre os valores de milho nos Estados Unidos, em especial na Bolsa de Chicago. Aqui nós temos valores subindo, né, a pressão, né, os estoques subindo quase 5 milhões e meio de toneladas de um mês para outro nas estimativas, o que acaba fazendo estragos no mercado internacional e principalmente na Bolsa de Chicago. Vamos então acompanhar como que o mercado reage a toda essa informação de maior volume de milho sendo produzido nos Estados Unidos, que vão, por consequência, terminar em estoques mais elevados do país. Veja conosco na sua tela o milho operando com queda expressiva lá em Chicago. Há algum tempo atrás, poucos dias, milho ainda operava acima dos 4 dólares por bushel, mas esse patamar já foi perdido mais uma vez. Milho vem a 3 dólares 65 centos mais 75 por bushel para a posição de mais curto prazo, a de julho. Esta cai 2,79% agora. A posição de setembro deste ano cai mais de 2,5%, já perdeu 10 centes de dólar por bushel nesta quinta-feira e agora vem cotado a 3 dólares 76 centos por bushel. A posição de dezembro opera 3 dólares 89 centos mais 50, queda de 2,31%. E o milho para entrega em março do ano que vem, ele vem ali rondando a casa dos 4 dólares por bushel mais uma vez, mas ainda fica abaixo disso. Neste momento está a 3 dólares 99 centos mais 75 por bushel. Queda para essa posição também é superior a 2%. Em casa, ele está se perguntando, né? Nós vemos vendo esses números, principalmente americanos, a safra, ou pelo menos a estimativa da safra aumentando, mesmo com o clima que a gente está trazendo, que não é lá muito bom para os norte-americanos, e como que isso impacta nos negócios na vida dele. Os números brasileiros, como você viu, não se alteraram, mas eles já eram, de uma certa forma, eles já estavam no modelo que pressionava o mercado nacional com uma produção recorde no Brasil. Agora, quando a gente vê o cenário global, quando nós acompanhamos esse cenário, nós vamos ver que os estoques e a produção internacional sobem e sobem demais, fazem muito volume, e isso impacta bastante. Produção internacional subindo aí na casa de 6 milhões e os estoques internacionais mais de 6 milhões e 500 mil toneladas acima. Pior do que isso, é uma queda na expectativa de exportação global de milho na ordem de 400 mil toneladas. Veja só os dados aqui em relação ao que vem acontecendo ao cenário global de milho. Olha só, produção em 1 bilhão
1.036.900.000 toneladas de milho. É isso mesmo, 1.036.900.000 toneladas em relação à produção de milho. Isso significa o quê? 5 milhões de toneladas a mais na produção internacional. São as 5 milhões de toneladas que os Estados Unidos vão produzir a mais. Em relação à exportação, olha só, exportação 152.460.000 toneladas, nós estamos falando aqui da temporada 2017-2018. Esse número aqui é 400.000 toneladas abaixo do que foi apresentado no mês de junho. Então, para o efeito de mercado, né, por isso que aí o mercado se ressente mais, produção aumenta e exportação cai. Bom, se a produção, mesma linha de pensamento, produção sobe, exportação cai, é claro que os estoques sobem. Observe que os estoques agora são estimados em 2.810.000 toneladas de milho. É muito milho. É mais do que 2 temporadas 16, 17 no Brasil, como elas estivessem guardadas em algum lugar, 2 temporadas de milho no país. 200.810.000 toneladas. Representa 6.500.000 toneladas de milho a mais nos estoques internacionais na temporada nova. O Brasil está em plena colheita do algodão, em uma safra que traz recuperação depois de um ciclo de estiagem. Em Mato Grosso do Sul, o maior município produtor da fibra é Costa Rica. A repórter Miriam Valadares foi até a Fazenda Planalto acompanhar as atividades de colheita. O vai e vem das máquinas dá ritmo à colheita do algodão na maior região produtora de Mato Grosso do Sul. Na Fazenda Planalto, que fica no município de Costa Rica, os trabalhos seguem até o final de agosto. A Fazenda Planalto hoje está com 20% da área colhida, né? São 7.702 hectares e hoje a gente está com cerca de 1.500 hectares já colhidos. Realizamos a implantação da cultura em dezembro, foi um mês de distribuição de chuva boa, então não comprometeu a instalação do algodão. Em janeiro, apesar de termos um pouco mais de chuva também não comprometeu o desenvolvimento da cultura. Num balanço geral, ao longo de toda a safra, o clima foi bastante favorável para a cultura do algodão. E quanto ao surgimento de pragas e doenças, houve algum problema? Os materiais com não tecnologia BT, né, que são materiais convencionais, tivemos uma forte pressão de pragas esse ano, e com relação à doença foi um ano de boa sanidade da lavoura. A ramulária, que é a principal doença do algodão, esse ano não prejudicou em termos de produtividade a Fazenda Planalto. 26% da área de cultivo de algodão de Mato Grosso do Sul é da Fazenda Planalto. A propriedade produz por hectare 310 arrobas de algodão em caroço. Deste total, 10% fica no mercado interno e 90% vai para exportação. Hoje a SLC Agrícola como um todo, né, a empresa, são quase 400 mil hectares de cultivo e cerca de 25% da área com algodão. Como é uma cultura que exige maior investimento, maior tecnologia, tendo um custo por hectare estimado numa média de R$ 8.500, ela é responsável por 50% do faturamento da SLC Agrícola. Um dos grandes fatores disso é porque a gente consegue fazer uma exportação de cerca de 90% dessa pluma, obtendo melhores preços aí do que na comercialização no mercado interno. Outro ponto a favor é que a algodoeira fica na fazenda, o que garante maior agilidade ao processo. O benefício do algodão, a partir que ele chega do campo, basicamente consiste na limpeza, ou seja, retirada de impurezas como folhas, galhos e a separação do caroço da pluma do algodão. Então, até o processo final, que é a confecção do fardinho em pluma, que é então destinado para a indústria têxtil.
Bons resultados da Fazenda Planalto para a safra de algodão de Mato Grosso do Sul este ano. Olha, em consequência do avanço das atividades de colheita, o mercado reage para baixo. Mais pluma de algodão sendo colocada à disposição para ser negociada, valores vêm caindo. O valor da libra-peso do algodão já caiu cerca de 20 centavos desde que as atividades de colheita começaram. A gente acompanha agora na tela o indicador do algodão de acordo com o CPEA. Veja que ele já está no R$2,63 no dia 6 de julho. O que aconteceu nesta última semana, pode voltar aqui para o estúdio, foi de nova queda expressiva dia a dia para a libra-peso do algodão. Nesta última quarta-feira, dia 12 de julho, a cotação fechou a R$ 2,56 por libra-peso. Neste acumulado do mês, os valores já apresentam queda de 3,60%. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, trazemos em destaque todos os números das exportações brasileiras de café no ciclo 16-17. Ainda hoje tem muitos destaques também em torno do que acontece com soja no Brasil, no ambiente global e Estados Unidos. E mais uma vez você vai entendendo um pouco mais a respeito dessa queda mais forte que se apresenta em Chicago nesta quinta-feira. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Com o fim do mês de junho, o Brasil encerrou o ciclo da safra de café temporada 2016-2017. Em relação às exportações do setor, o Brasil registrou um baixo volume de vendas na comparação com as safras anteriores. Teve o pior rendimento dentro das 4 últimas temporadas. A boa notícia, no entanto, foi a respeito do valor com que cada tonelada de café foi vendida ao exterior. O valor foi o segundo melhor das últimas 4 safras e, com isso, o Brasil conquistou a segunda melhor receita também neste período analisado. Olha, todos esses números foram divulgados nesta quarta-feira pelo Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. A gente vai ver em detalhes agora cada uma destas comparações, começando pelo volume. A gente vê que este foi o menor dos últimos ciclos. Relembre com a gente que na safra 2013-14, o Brasil enviou ao exterior 34.130.000 sacas de 60 quilos do grão. Na temporada 14-15 foram 36.600.000. Temporada passada, 15-16, 35.540.000 sacas. E a safra 2016-2017, recém-encerrada no mês de junho, registrou o volume de 32.920.000 sacas de 60 quilos do grão, o pior desempenho das últimas 4 temporadas. Como eu dizia há pouco, o valor pago pela saca do grão, este sim foi melhor, foi o segundo melhor entre esses 4 anos. Na temporada 13-14, cada saca de 60 quilos de café vendida pelo Brasil ao exterior recebeu $156,90. A temporada 14-15 teve o maior valor agregado, cada saca valia $187,73. Temporada 15-16, $151,16 e a temporada 16-17 fechou o ciclo com um valor médio de $171,48. Só perdeu para a safra 2014-2015. Com isso, a receita gerada com as vendas de café do Brasil ao exterior atingiram também o segundo melhor volume entre esses últimos 4 anos safra. A gente acompanha agora na tela, então, a quantidade em dinheiro dessas vendas, o quanto que o país arrecadou. Na temporada 13-14 foram 5.350 bilhões de dólares. A 14-15 teve o maior valor, receita atingiu 6.870 bilhões de dólares. A safra 15-16
fechou com 5 bilhões 370 milhões de dólares e a temporada 16-17, apesar de ter tido um volume menor de vendas, fechou o ciclo com 5 bilhões 640 milhões de dólares arrecadados, o segundo melhor faturamento destes últimos 4 anos. O café arábica in natura é aquele que representa a maior parte do volume que é exportado pelo Brasil. Na temporada 2016-2017, ele atinge 88% de todo o café que deixou o país. É seguido pelo café solúvel, que atingiu 11,1%. Importante lembrar que teve essa quebra em relação ao café robusta, que atingiu apenas 0,8% das exportações totais de café. Então acompanhe conosco no gráfico como é que ficaram esses embarques. Café arábica totalizando 88%, solúvel 11,1% de acordo com o Secafé e o café robusta 0,8%. Ele é seguido ainda pelo café torrado e moído, que atingiu 0,1%, não chega a aparecer no gráfico, mas está aí a divisão dos embarques de café aqui do Brasil. Estados Unidos, Alemanha e a Itália continuam sendo os maiores compradores do café do Brasil. Os americanos e os alemães, no entanto, eles reduziram de forma expressiva a quantidade de café comprado na comparação com o ciclo anterior. Além deles, o Japão e a Bélgica também registraram baixas. Aqui a gente trouxe para vocês as maiores quedas nas importações de café do Brasil no ciclo 16-17. Os Estados Unidos, portanto, lideraram com uma baixa de 11,5% no total do café comprado. Ainda assim, seguem liderando essa lista. A Bélgica reduziu em 9,3% as suas compras, o Japão em 7,6% e a Alemanha em 7,3%. Por outro lado, a Turquia, a Rússia e a França ampliaram de maneira expressiva as suas compras. Vamos acompanhar os números agora na tela, o quanto que cada um destes países aumentou as suas aquisições de café do Brasil. A Turquia ampliou em 20,4% na safra 16-17, a Rússia em 15,6%, também a França em 15,6%. Já as exportações brasileiras de cafés diferenciados, que são aqueles que têm qualidade de grãos superiores ou mesmo que têm certificado de origem ou mesmo de sustentabilidade, caíram pelo segundo ano consecutivo, de acordo com os números que foram apresentados pelo Secafé. De acordo com o Secafé, a temporada 2016-2017 totalizou 4.860.000 sacas de café especial, que tem essa característica, configurando o pior cenário dos embarques desse tipo de café, que são os melhores que teoricamente são produzidos no país, o pior cenário das últimas 5 temporadas. Vamos acompanhar agora como que vem o mercado do café arábica no cenário internacional. São os preços na Bolsa de Nova York que a gente acompanha agora, referência internacional para este setor. Café arábica vem com contratos a partir de setembro apenas, que é quando há a maior entrada da safra brasileira do grão. Brasil é o maior produtor de café do mundo, por isso o mercado toma como base tudo o que acontece por aqui. Veja que a posição de setembro responde hoje com alta de 2,82%. Cada libra-peso do grão vem cotada a $1,31 mais 20. Já a posição de dezembro deste ano opera com alta de 2,70%. Negócios para o café arábica em Nova York agora para essa posição a $1,34 mais 70 por libra-peso. A Agricultura BR destaca agora como é que vem o clima nas regiões produtoras de café. O clima vem mais seco, isso tem facilitado bastante as atividades de campo. E a Nadiara Pereira nos mostra agora as situações de produção.
Como é normal desta época do ano, a chuva diminuiu sobre o interior do país e tempo seco predomina em grande parte das regiões. Isso tem beneficiado as atividades de colheita, especialmente a colheita do café, em boa parte do Sudeste, Norte do Paraná, Rondônia e interior da Bahia. No entanto, por outro lado, a falta de chuva também provoca declínio da umidade no solo. Em algumas áreas do interior do Sudeste e também do Norte paranaense, não chove há em torno de 30 dias. Então, isso já começa a impactar bastante na qualidade do solo. Agora, ao longo dos próximos dias, o tempo seco vai continuar predominando em grande parte do interior do Brasil. Em toda a área branca do mapa não tem previsão de chuva. Então, as atividades de colheita e secagem dos grãos de café devem avançar bem em São Paulo, sul de Minas Gerais, norte do Paraná, interior de Rondônia e também interior da Bahia. Se choverá de forma bem isolada e com fraca intensidade sobre o Espírito Santo. Inclusive, nesse estado, a chuva vem de uma forma um pouco mais frequente já nos últimos períodos. No decorrer do segundo período, entre os dias 18 e 22 do mês de julho, a chuva se espalha um pouco mais aqui pelo centro-sul do Brasil. Inclusive, vai voltar a chover sobre áreas produtoras do Paraná. Essa chuva ela não deve vir com forte intensidade, mas traz mais umidade neste período. Aqui sobre São Paulo, chove sobre a faixa leste. A chuva não chega a avançar sobre as áreas produtoras do interior do Sudeste. No decorrer do terceiro período, que vai do dia 23 ao dia 27 de julho, a situação não muda muito. Chove de forma mais abrangente sobre o sul do Brasil e essa chuva chega às áreas produtoras de café do norte paranaense. E a chuva atinge também o sul de Mato Grosso do Sul e o sul de São Paulo, mas não deve chegar às principais áreas produtoras de café do norte paulista e também do sul e também da região do Cerrado Mineiro. Sobre o estado do Espírito Santo é que deve continuar chovendo de forma mais frequente, mas a chuva prevista é de baixo volume acumulado. O tempo mais seco predomina ainda no interior da Bahia e também nas áreas produtoras de café Conilon do estado de Rondônia. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E por aqui, o Agricultura BR destaca o quadro Agricultura BR Responde. Pergunta vem do interior do estado do Paraná, lá na região norte, e é de um produtor de café. Vamos saber o que ele está questionando aqui no Agricultura BR. É o senhor Carmo, de Carlópolis, Paraná. Ele quer saber o preço do café para a região norte do Paraná. Juliana, também quero saber como é que está a região norte do Paraná em relação aos preços do café. Olha, seu Carmo, não temos a informação sobre cotação do café Conilon, mas sim para a cotação da variedade arábica e por volta dessa região do seu município de Carlópolis. A gente apurou os valores desta última quarta-feira junto à Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Veja conosco o valor mínimo e máximo em algumas regiões e o preço mais comum. Em Jacarezinho, o preço mínimo da saca de 60 quilos do café arábica tipo 6 foi cotado nesta última quarta-feira a R$ 414. O preço mais comum na região de Jacarezinho foi de R$ 425 a saca, sendo o máximo chegando a R$ 435. Já no município de Cornélio Procópio, o valor da saca de café arábica girou entre R$ 410 até R$ 437. Esse foi o valor mais alto encontrado na região nesta última quarta-feira. O preço mais comum por lá ficou em R$ 414 a saca. No município de Londrina, o valor médio também ficou em R$ 414 e este foi o preço mínimo praticado nesta última quarta-feira para a região, sendo o máximo R$ 437 a saca. Bom, você que também quer alguma informação específica aí para a sua região, seja mercado, clima ou outro destaque, mande para a gente, esse é o quadro Agricultura BR Responde.
A Agricultura BR destaca agora os preços internacionais para o café, começando pelo café Robusta. Você acompanha comigo, o Robusta que vinha em recuperação nessa última quarta-feira, depois de algumas quedas. Hoje nós temos alta forte para o Robusta. Posição de setembro tem negócios em alta de 2,05% a $2.140 a tonelada. Novembro, $2.117 a tonelada, com alta de 1,92%. Janeiro de 2018, $2.095 a tonelada, com alta de 1,89%. Recuperação forte hoje para o café Robusta negociado em Londres. E veja no próximo bloco que o Brasil é líder na destinação correta de embalagens vazias de defensivos. Ainda hoje, destaques em relação ao que acontece com a soja brasileira na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Em países onde há uma produção agrícola expressiva, como no Brasil, por exemplo, uma das preocupações em relação à sustentabilidade da atividade é a destinação correta das embalagens vazias de defensivos agrícolas, visto a quantidade elevada do produto utilizado. O Brasil, no entanto, é modelo nesse quesito. Ele é liderança mundial na destinação correta destas embalagens. De acordo com dados divulgados pelo instituto que toma conta deste setor, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, 94% das embalagens usadas na agricultura do país são encaminhadas para reciclagem ou incineração. Durante o primeiro semestre de 2017, foram retiradas dos campos brasileiros cerca de 23 mil toneladas e meia do material, através do sistema Campo Limpo. O número representa um crescimento de 1,5% no total destinado em relação ao primeiro semestre do ano passado. Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul representam os maiores percentuais coletados. As regiões que tiveram a maior porcentagem de crescimento no acumulado deste ano foram Norte e Centro-Oeste. Desde que o sistema Campo Limpo começou a fazer essa logística no Brasil em 2002, mais de 430 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos foram destinadas corretamente. Olha, primeiro foram as chuvas que atrapalharam o início dos trabalhos com as culturas de inverno no Rio Grande do Sul, principalmente o trigo. Agora, é a falta dela que tem afetado o desenvolvimento dessas culturas de inverno. Quem nos mostra a situação é a repórter Annelise Nicolodi. O plantio de trigo está praticamente encerrado no Rio Grande do Sul e a redução na área de cerca de 10% vem se confirmando, segundo a Conab. Se no início do plantio a chuva em excesso prejudicou a implantação da cultura, agora é a falta de umidade que atrapalha o desenvolvimento das plantas e os tratos culturais necessários. Nesse momento, as culturas de inverno elas precisam que períodos de frio, que as geadas aconteçam nesse período e também que aconteça chuvas regulares aí, chova 1 ou 2 dias e depois o tempo abra para que tenha luminosidade para que ocorra o desenvolvimento vegetativo, né? Então, os frios, o clima ele teria que se comportar como as nossas estações do ano são bem definidas. No inverno acontecer as geadas e o frio mais extremo, quando nós entrar na primavera, o clima começar a ficar um pouco mais ameno, com chuvas mais regulares e a questão de temperaturas amenas, como eu já citei. Quem apostou no trigo vive um verdadeiro dilema. A cultura de alto risco pode comprometer a renda que o produtor esperava fazer nesta safra de inverno. Grande parte do problema do trigo é a comercialização, né? Preço. Hoje não temos liquidez, né? Temos plantando porque não temos outra opção no inverno, em função de cobertura, né? De adubação que fica para o soja. Mas grande parte do problema é comercialização e preço, né? O que seria o ideal hoje para o triticultor? Mas hoje o ideal seria em torno de R$40 o saco,
né? Seria o ideal para nós, no mínimo, né? Em função de custo de produção. E uma cultura de alto risco que a gente tem, né? Quando o agricultor está colocando a semente na terra, qual é a perspectiva? O que vocês esperam? A gente espera sempre o melhor, né? Que dê uma safra boa, mas tu sempre conta com o clima, né? Com o tempo. E depois aí o mercado. Nas últimas semanas, o trigo teve uma elevação das cotações em Chicago, mas isso não deve impactar na movimentação do Brasil. Os preços oferecidos aos agricultores hoje, ao redor de R$ 32,00 no Rio Grande do Sul e R$ 34,00 no Paraná, são cerca de 29% menores que a exportação ofereceria. Não é a realidade. Isso eu digo para ti, o mercado de trigo não suporta hoje esses preços. A gente tem hoje trigo que sobrou no mercado de trigo de qualidade na faixa de R$ 40 a R$ 42,00, que está se trabalhando para trigo de qualidade. Mas trigo para nova safra, os patamares estão na faixa de R$ 36,00, que é um preço abaixo pelo custo de produção também, né? A salvação do produtor gaúcho em matéria de trigo foi as operações de PEP que foram realizadas, que nós vendemos pelo preço mínimo. Aí foi o que salvou, senão o Rio Grande do Sul hoje estaria com um volume muito grande de trigo estocado. Atingir o trigo, assim, um padrão de exportação de qualidade, deixa muito a desejar. Até que essa própria exportação de trigo que saiu, basicamente, foi toda para a fabricação de ração. Então, para consumo humano, para nós exportar trigo de qualidade, o nosso trigo gaúcho não tem essa qualidade. E depois de mais esse período de estresse para o produtor de trigo do sul do país, depois de o clima seco chegar na fase de desenvolvimento das lavouras, a expectativa para esse próximo final de semana é do retorno da chuva para a região sul. Além disso, deve voltar o frio também. Quem traz os destaques é a Nadiara. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. As chuvas diminuíram bastante a partir da segunda quinzena do mês de junho sobre o sul do Brasil. E essa redução das chuvas também tem reduzido a umidade no solo nos 3 estados, o que tem impactado na fase inicial de desenvolvimento das lavouras de trigo. O nível de umidade no solo já chega abaixo dos 60% aqui no meio oeste dos 3 estados. Para os próximos dias, tem previsão para o retorno das chuvas sobre o sul do Brasil. A partir do próximo domingo, dia 16, uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul, espalha as chuvas pelo estado, chegando até o sul e oeste de Santa Catarina, só que além da chuva, há risco para ventos fortes, que podem trazer transtornos para o interior gaúcho. O volume de água não deve ser tão expressivo, mas ajuda na manutenção da umidade no solo. A chuva deve variar em torno de 15 milímetros entre o domingo e a segunda-feira. Já em boa parte do norte catarinense e interior paranaense, o tempo ainda permanece seco. Além do retorno das chuvas, também teremos o retorno do frio. Esse mapa aqui, ele mostra uma média da temperatura mínima para os próximos 5 dias. Então, ele acaba mascarando os extremos. Mas, principalmente entre o domingo e a segunda-feira, a temperatura cai bastante no Rio Grande do Sul. Inclusive, para a próxima segunda, a combinação de frio extremo e ainda bastante umidade traz risco para a ocorrência de neve para o interior gaúcho. Durante o próximo período, a partir do dia 18, aí a chuva se espalha por toda a região sul, chegando até o Paraná. É uma chuva ainda de baixo acumulado, mas que ajuda a aumentar um pouco a umidade no solo nas lavouras de trigo. E aí a temperatura cai em praticamente toda a região sul do Brasil. Mais uma vez, a gente observa que a média do período do dia 18 ao dia 22 de julho. Então a gente não observa extremos de mínima. As temperaturas mais baixas, pelo que mostra esse mapa, devem ocorrer aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde devem chegar em torno de 3 graus. Mas há previsão para um declínio maior da temperatura até mesmo no estado paranaense. Inclusive, aumenta o risco para a ocorrência de geadas no início da próxima semana em algumas áreas produtoras do meio oeste paranaense. Isso pode atingir áreas produtoras de cana e até mesmo algumas áreas produtoras de trigo podem ser afetadas e devem ocorrer danos a algumas áreas que foram plantadas mais cedo e que já estão numa fase um pouco mais adiantada de desenvolvimento. Então fica esse alerta e a gente vai continuar monitorando ao longo dos próximos dias se essa onda de frio deve vir mesmo com forte intensidade para o sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. Por aqui a gente segue falando sobre o trigo no Brasil e agora em relação ao mercado. Como a gente viu na reportagem da Annelise Nicolodi, o produtor rural ainda está recebendo um valor muito baixo pela sua produção
e ainda enfrentando tantos problemas no campo, né? A boa notícia é de que os valores, apesar de estarem ainda muito abaixo do mínimo, seguem ganhando pouco a pouco diante de uma safra que vai ser menor. Muitos produtores desistiram do cereal em virtude justamente do preço baixo e também dos altos custos de produção. A gente acompanha agora como que o mercado vem operando nos últimos dias, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. A gente começa mostrando o estado do Paraná, que registrou no acumulado destes últimos dias, desde a semana passada, cerca de 3% de elevação. Os valores saíram de R$ 654,94 no dia 6 de julho, quinta-feira da semana passada, para fechar nesta última quarta-feira, dia 12 do mês, a R$ 663,26. No estado gaúcho, a alta também tem acontecido nesta última semana, mas ela é um pouquinho inferior à do que vem acontecendo no Paraná. Ela chega a pouco mais de 2%. Ainda assim, o mercado já opera com esse volume menor de trigo que deve ser colhido nesta temporada. Veja só o mercado gaúcho em destaque. No dia 6 de julho, quinta-feira da semana passada, preço médio praticado no estado era de R$ 608,68. Os valores foram para 610 no dia 7, semana passada. Abriram essa semana com leve queda, mas recuperaram na terça-feira, registrando nova alta nesta quarta, dia 12, fechando o dia a R$ 614,11 pela tonelada do trigo tipo brando. Nós vamos já para mais um rápido intervalo. Antes, a gente deixa um convite para você que está nos assistindo em casa, seja através da antena parabólica, pelo Facebook ou também pelo site do SBA. Nesta semana, o Agricultura BR lançou uma enquete. Quer saber a sua opinião sobre o que deve ser da indústria frigorífica do Brasil? Depois de tantos escândalos envolvendo a JBS, responda pra gente. Você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução ou saída da empresa do mercado? Para responder é fácil, é só mandar pelo WhatsApp 67996562266. JBS que apresentou uma notícia importante no mercado, nós destacamos logo na abertura do programa que JBS informa que a Justiça agora aprova a decisão da venda das unidades na Argentina, Paraguai e também Uruguai para o frigorífico Minerva, situação inclusive que animou os mercados. Ainda ontem a JF, controladora da JBS, anunciou que fechou o negócio de vendas da Alpargatas. Ainda nessa edição, a gente fala um pouquinho sobre a produção de cacau do Brasil. A produção brasileira de cacau deve apresentar uma recuperação de 10% neste ano, depois de ter sofrido com estiagem no ciclo passado. De acordo com o IBGE, enquanto no ano de 2016 o Brasil colheu 214.060 toneladas da amêndoa da fruta, em 2017 a expectativa é de que sejam colhidas 235.550 toneladas deste produto. O estado do Pará e também o Espírito Santo se destacam muito bem neste ano por conta do aumento da produtividade média das suas lavouras. Com isso, vão colher uma safra bem maior. Já o estado da Bahia, este continua amargando o prejuízo da seca ainda do ano passado e deve ter uma nova queda no volume a ser colhido. Vamos aos números então. A gente mostra na tela os estados do Pará, Espírito Santo e Bahia. As duas colunas em verde, você vê o estado do Pará, o que ele produziu em 2016 e a expectativa para 2017. Veja que a produção sai de 85.820 toneladas para uma expectativa de 116.450 toneladas de amêndoas de cacau. As lavouras do Pará melhoraram em 33% o seu rendimento médio este ano. O Espírito Santo não aparece muito bem ali no gráfico, mas ele teve uma melhora expressiva também de 21% na produtividade média das lavouras, saindo de uma safra de 5.500 toneladas em 2016 para 6.520 toneladas neste ano.
A Bahia, nas colunas em cor amarelo, a gente vê que sofre uma nova queda na produção, saindo de 116.120 toneladas para 105.020 toneladas. A Bahia foi o único desses 3 estados que já concluiu a colheita do cacau, portanto, confirma mais esta diminuição de safra. De acordo com o IBGE, a safra da Bahia, portanto, ela teve essa queda expressiva tanto por conta da queda de produtividade, mas também por uma menor área a ser colhida. Com o Pará mostrando a sua força na produção de cacau, ele passa agora a liderar a Bahia e se torna o maior produtor da amêndoa do Brasil. Olha, o tempo mais seco que tem atingido boa parte do país, evidentemente, também se reflete sobre a qualidade do solo, que vai perdendo umidade dia a dia. A Nadiara Pereira nos traz agora um estudo muito importante que mostra o nível de umidade por região e os estados que mais têm sido afetados. Com a diminuição das chuvas em boa parte do interior do Brasil, que é normal para esta época do ano, a umidade no solo também tem caído em grande parte das regiões, principalmente nesta área em laranja e vermelha do mapa, aqui entre o interior do centro-oeste, do sudeste, sertão nordestino e faixa sul da região norte. Nestas áreas, o nível de umidade no solo tem ficado abaixo de 10%. Porque além também da diminuição das chuvas, as temperaturas durante as tardes têm ficado bastante elevadas. Já no sul do Brasil, apesar do tempo mais seco, as temperaturas não têm subido tanto. Por isso, o ritmo de declínio da umidade no solo não tem sido tão acelerado. O solo está bastante encharcado no extremo norte do país e aqui na faixa leste do Nordeste, onde a chuva tem sido frequente e volumosa. Nas áreas em azul do mapa, o nível de umidade no solo ultrapassa os 70% e nas áreas em rosa, o nível de umidade no solo chega até 100%. Agora, para os próximos dias, a distribuição da chuva não deve mudar muito. Os maiores volumes de água atingem o extremo norte do país, especialmente o estado de Roraima, e também chove em toda a faixa leste do Nordeste até o estado do Espírito Santo. O volume de água diminui um pouco em relação aos últimos dias. Deve chover algo em torno de 15 milímetros entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte. No sul do Brasil vai voltar a chover durante o final de semana. Por enquanto a chuva se concentra mais no Rio Grande do Sul, mas deve ajudar na recuperação da umidade no solo. Já em toda a área branca do mapa, a previsão é de tempo firme. Isso deve continuar provocando o declínio da umidade. No decorrer do segundo período, que vai do dia 18 ao dia 22 de julho, a distribuição da chuva não deve mudar muito. A chuva se intensifica um pouco mais sobre o litoral nordestino. Em algumas áreas tem previsão para volumes acima de 70 milímetros em 5 dias. Vai continuar chovendo forte no extremo norte do país e sobre o sul a chuva se espalha um pouco mais, deve atingir os 3 estados da região e também deve chegar ao sul de Mato Grosso do Sul e ao sul e leste de São Paulo. Em todo o interior do Brasil o tempo continua seco, as temperaturas seguem com grande amplitude e por isso a umidade no solo vai continuar em declínio pelo menos nesses próximos 10 dias. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Soja volta a ser o assunto do Agricultura BR e agora falando dos números do Departamento de Agricultura norte-americano para o Brasil. Em torno da produção, nenhuma alteração, o departamento, assim como outras instituições aqui no Brasil, consideram já que a produção brasileira já não tem da onde tem muitas alterações em torno da expectativa de produção na 16-17. Na 17-18, o Brasil ainda se prepara, o produtor rural tem se preparado para essa safra, portanto, sem mudanças. Vamos ver os dados aqui, então. Relembrando, são os mesmos números apresentados nos últimos meses. Na temporada 15-16, o Brasil produziu 96 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com o Departamento norte-americano, 114 milhões de toneladas de soja na temporada 16-17, na 17-18, 107 milhões de toneladas de soja. Agora, alteração mesmo teve em relação às exportações. Isso chamou muita atenção da equipe do Agricultura BR, porque o Departamento de Agricultura norte-americano reduziu
a expectativa de exportação brasileira de soja na temporada 16-17. Em torno das exportações, é importante lembrar que os americanos já venderam mais de 59 milhões de toneladas, como você já viu nesta edição de Agricultura BR, mas principalmente traz essa queda para a expectativa de produção no Brasil. Então ampliaram a deles e reduziu do Brasil. E o Brasil vem no ritmo forte, de acordo com os dados internos de exportação. Veja só aqui os números que foram apresentados nesta última quarta-feira. Na 15-16, 54 milhões 380 mil toneladas de soja. Na 16-17, cai para 61 milhões e 500 mil. Eram 62 milhões e 400 mil toneladas no mês passado a expectativa, e agora ela cai 900 mil toneladas, vindo para 61 milhões e 500 mil toneladas de soja sendo exportadas. Na 17-18, os americanos ampliam de 63 para 64 milhões de toneladas. Esses são os dados de exportação para o Brasil, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Em resumo, cai em 900 mil toneladas, a exportação brasileira na temporada 16-17 para 61 milhões e 500 mil toneladas, sobe 1 milhão de toneladas a safra nova, agora para 64 milhões de toneladas, mas essa ainda está bem distante. Bom, e outros números divulgados nesta última quarta-feira pelo órgão norte-americano mostraram elevação na expectativa de produção da soja nos Estados Unidos nesta nova temporada 17-18. Este e outros números que impactaram o mercado trouxeram o valor da soja para baixo mais uma vez. Os negócios que estavam acima dos 10 dólares por bushel já vem bem abaixo disso nesta quinta-feira. Vamos acompanhar tudo na tela, então. Veja a queda acontecendo em cerca de 2,5% até 3% para as posições deste ano. Julho opera 9 dólares 91 centes mais 50 por bushel. Vem próximo à cotação mínima do dia, praticamente no valor mais baixo desta quinta-feira. A posição de agosto vem a 9 dólares 90 centes mais 50 por bushel. Setembro, 9 dólares 93 centes mais 75, e a soja para entrega em novembro, esta vem acima dos 10, mas já perdeu hoje 3% no seu valor. Vem operando agora a 10 dólares 2 centes mais 25 por bushel. Soja despencando na Bolsa de Chicago. Isso acontece exatamente quando o dólar no Brasil perdeu força. Dólar que chegou a ser negociado acima de 3,30, agora vem aí R$ 3,21, vem na estabilidade no dia de hoje, que é uma alta, ligeira alta de 0,09%, mas estável em relação ao fechamento desta última quarta-feira para a moeda norte-americana. A situação ficou bem menos atraente do que nós tínhamos há alguns dias em relação aos preços da soja aqui no Brasil. Mais destaques do agronegócio do país e do cenário internacional você acompanha na próxima edição, às 17h20, pelo horário de Brasília. Por enquanto, a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais.